Se você me conhecesse alguns anos atrás, jamais imaginaria que eu conseguiria acordar às 5 da manhã para estudar, trabalhar, cuidar da minha filha e ser uma pessoa completamente organizada. Sabe por quê? Porque a minha mente era um caos, eu deixava tudo para a última hora, começava tudo e não terminava e me sentia culpada por isso. Achava que eu tinha nascido assim, achava que aquilo era minha culpa e não entendia o que estava acontecendo na minha mente. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Vivian Portes, mãe, estudante, esportista, apaixonada por desenvolvimento pessoal e especialista em dificuldades de aprendizagem. Sejam muito bem-vindos novamente. O último vídeo que eu postei aqui, eu falei sejam bem-vindos a mais um episódio do meu canal, porém era um pouco confusa com o podcast e YouTube, mas agora tá tudo certo. No vídeo de hoje quero falar com vocês um assunto que tem sido muito falado e é muito importante e que está sendo muito banalizado também, que é o TDAH. Infelizmente, nos últimos meses, as pessoas estão se autodiagnosticando e estão banalizando. É muito difícil para pessoas que vivem. Então, eu queria fazer uma reflexão, queria contar a minha história. Então, se inscrevam no meu canal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem um like, compartilhem e me acompanhem nos próximos vídeos. Vamos lá? Esquecia compromissos, deixava tudo para a última hora, era completamente desorganizada na rotina, estudos, pensava que eu não era uma pessoa inteligente, sabendo que eu era, porque, por exemplo, em apresentações de trabalho, eu até me saía muito bem. E depois pensava, por que eu não estudei antes? Porque eu deixei tudo para a última hora e a ansiedade tomou conta e chegava na hora eu acabava travando. E eu não entendia como a minha mente funcionava. Eu sei que os pensamentos eram a milhões, eu era muito acelerada no modo de falar, uma pessoa sempre ansiosa e não era uma boa ouvinte. Eu atrapalhava a fala do outro, não conseguia me concentrar, era uma pessoa muito hiperativa, mas não sabia que isso era hiperatividade. E por muito tempo eu achei que isso era preguiça, falta de foco, desorganização, desatenção, mas achava que isso era um modo em que eu fui criada, um modo em que eu aprendi, que eu sempre admirei pessoas extremamente concentradas, organizadas e pensava que isso seria impossível para uma pessoa que não nasceu assim. Achava que todas essas qualidades você se adquiria na infância e não poderia mudar a sua mentalidade e se transformar em uma pessoa melhor. Até que, depois da maternidade, eu comecei a pesquisar, a estudar sobre autodesenvolvimento e a procurar algo que me desse clareza, porque eu sabia que tinha algo errado. Eu queria uma mudança de vida e que aquilo não estava me trazendo coisas boas, porque além de atrapalhar a minha vida, isso modificaria a vida também de outras pessoas. Então, eu comecei a mergulhar no mundo de desenvolvimento pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Porém, eu comecei várias coisas, eu comecei vários cursos e eu não terminava. E isso era um grande problema, porque eu sempre tive um potencial muito grande. Mas não era normal isso. Um dia eu me deparei com um vídeo da doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, e ela tem o TDAH e a hiperatividade, e ela contando a sua história pessoal, falando desde a infância, na época da universidade, e eu falei, meu Deus, iluminou alguma coisa na minha cabeça, eu falei, eu acho que eu tenho a possibilidade de ter isso. E assim, tudo com muito cuidado, porque essa coisa que tá muito na moda, que nós sabemos, eu fiquei com medo de me autodiagnosticar e disso ser um problema. Eu não queria que isso fosse algo que eu estava inventando, eu queria ter o diagnóstico de uma pessoa especializada. Foi aí que eu trouxe isso para minha psicóloga e ela falou, podemos investigar com todo o profissionalismo, todo o respeito. E daí então começou um percurso longo, muito longo, mas teve uma mudança de vida, um impacto na minha vida muito grande.
Fizemos vários testes, várias sessões de psicoterapia para entender, para saber mesmo se eu tinha o TDAH, porque isso você precisa ter ele na infância, os sinais já na infância, não de adulto. E ele não é você falar, mas eu esqueci tal coisa, tenho TDAH, reprovei de ano, tenho TDAH. Não, os sintomas eles têm que ter sido claros na infância, ter prejuízo para a idade escolar. Eu tive atraso na leitura, eu tinha muito problema, na época era de comportamento, mas não era falta de atenção. Então, o diagnóstico, tudo certinho, fiquei atrás de um psiquiatra. Quando o momento de ir atrás de um psiquiatra foi muito difícil, porque nós somos criados com aquela mentalidade de que o psiquiatra cura louco. E é muito difícil você aceitar que você precisa ir para um psiquiatra. A minha psicóloga me deu o diagnóstico que para você ter o diagnóstico, você precisa ser diagnosticado, passar por um profissional especializado. Não é porque é um psicólogo, um psiquiatra, que ele vai necessariamente ser especializado na área. Então, procure um profissional certo. A minha psicóloga é especializada, eu fui atrás de um profissional aqui especializado, porque tem vários psiquiatras, mas muitos falavam, não, eu não sou especializada nessa área e não posso fazer o diagnóstico. E foi um outro processo, um caminho longo. Eu tive que fazer vários testes, ele confirmou o diagnóstico que a minha psicóloga tinha me dado, tive que passar por vários exames, então do diagnóstico da minha psicóloga até o diagnóstico, a confirmação do psiquiatra, até chegar no caminho do medicamento, foi um processo muito longo, cansativo, mas que tem valido muito a pena. Confirmou o diagnóstico do TDAH e hiperatividade, porque o meu é o combinado. Começamos o processo de todos os exames para a medicação. Porque você não pode simplesmente iniciar a tomar a medicação, não. Você tem que fazer vários exames, eu passei por exames do coração, tudo quanto é tipo de exame muito bem detalhado, aqui eles frisam muito isso, essa preocupação com a saúde, então também foi um processo longo, até chegar na etapa do medicamento, que é muito individual, que cada pessoa precisa procurar um profissional especializado. Não posso entrar em detalhes sobre a medicação que eu tomo aqui, porque me parece que essa medicação não tem no Brasil, então é diferente e eu prefiro, nem sei se eu posso entrar em detalhes, que foi o processo que tem mudado a minha vida. Lembro que há muitos anos atrás, uma amiga minha na faculdade me falou, a Vivian, ela tem um raciocínio muito rápido, ela começa conversando algo, depois ela vai para outro, ela emenda outro, e na época eu me senti um pouco ofendida. E hoje eu entendo o que ela quis dizer, porque era verdade. O medicamento, ele silencia os teus pensamentos. Eu saí de uma pessoa extremamente falante, que tinha pensamentos a milhões, eu acordava já extremamente cansada mentalmente, porque eu pensava muito e às vezes eu não conseguia acompanhar o meu raciocínio e eu queria fazer várias coisas, mas o meu raciocínio não acompanhava o meu movimento, digamos. O que eu pensava acabava não acompanhando a execução das tarefas. Então, o medicamento, ele silencia esses pensamentos desorganizados, automaticamente ele me traz uma serenidade muito grande. Então, eu posso dizer que eu me tornei uma ouvinte muito boa. Hoje, eu já quase não interrompo as pessoas a falar, eu escuto muito, eu consigo ter esse controle. É muito difícil ficar sem a medicação, porque quando eu não tomo a medicação, eu já sinto essa mudança. Ser uma pessoa focada naquilo que eu preciso fazer. Lembrando que o medicamento não faz milagre, o medicamento ele te dá um suporte e aqueles pensamentos desorganizados, ele te dá mais serenidade, ele tira a impulsividade, a experiência. Não estou usando palavras técnicas aqui como se usa, porque é um vídeo eu quero que seja bem explicativo para pessoas que não são especializadas em entenderem e procurarem, se tem alguma suspeita do diagnóstico, procurarem. Mesmo era um assunto que eu tinha muita resistência em trazer, porque é um assunto muito de moda, como dizem, então eu tinha muita resistência de trazer, mas é muito importante, eu acho que é importante passar a nossa experiência, até para mostrar o quanto eu mudei, o quanto eu melhorei como pessoa. Hoje eu sou uma pessoa muito disciplinada,
muito ao medicamento, muito à psicoterapia que eu faço com a minha psicóloga, e também eu digo que o medicamento ele não faz milagre, ele é uma base para você organizar a sua vida, mas você precisa de métodos. Eu aprendi vários métodos, eu desenvolvi vários métodos que hoje ajudam mulheres a se organizar com a rotina, com a maternidade, com estudos, que é algo que eu sou apaixonada. Então, cada um deve seguir o método que funciona. Eu falo muito nos meus podcasts, nos meus vídeos sobre o método Pomodoro, sobre a importância da organização com planners. E também tantas outras coisas, a questão de diminuir as telas, a dia que nós temos ao mesmo tempo que nos ajuda, ela acaba nos atrapalhando se você não tem um limite. Então, tudo é um conjunto. Eu sempre falo que o desenvolvimento pessoal, ele é um conjunto de métodos, ele é um conjunto de aprendizados que você precisa ter para mudar de vida, para ser uma outra pessoa. Eu vou contar a minha história, então me inscrevam no meu canal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem um like, compartilhem e me acompanhem nos próximos vídeos.